quem conhece o Pico do Cabugi? Quem conhece, sabe? Já viu o Pico do Cabugi uma vez na vida, sem ser pela televisão? Nunca viu, Arivane? O Pico do Cabugi? Vixe! Rapaz, muita gente não viu? Pronto. Veja bem, o Pico do Cabugi, ele tem 590 metros acima do nível do mar. Ele é um vulcão inativo, ou seja, um vulcão extinto. E este pico, como alguns falaram, né, que é um vulcão, ele pode ser considerado por alguns o maior do Rio Grande do Norte, mas ele não é o maior. Porto Alegre, a cidade de Gardel, tem 650 metros de altura. Serra do Lima, que a gente vê daqui, tem 600 metros de altura. E ganhando, no Rio Grande do Norte, a cidade do Pastor William Martins, com 745 metros de altura. Então, o Pico do Cabugi, ele é o mais evidente, porém, Serra de Martins é a maior. Não tem comparação. E assim, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma curiosidade muito antiga sobre essas serras. O que é essa curiosidade? O pessoal da ótica aí deve estar olhando para o meu óculos. É o seguinte, eu nunca vi uma serra desaparecer. Alguém aqui já viu uma serra desaparecer? Eu nunca vi uma serra desaparecer. Sinceramente, nunca vi. Mas serras desaparecem. Apesar de não vermos, mas serras diminuem. Elas são limadas, são esmeradas, são acabadas com o tempo. Vento, chuvas, intempéries, essas ações modificam as serras. E com o tempo você pode, em alguma medida, perceber essa diminuição. Mas mesmo que você viva 100 anos, pode ser que ela não mudou em nada. Quem aqui pensou que a Serra de Martins mudou nos últimos 50 anos? De altura? Não, eu acho que não. Pode ter mudado de clima, pode ter mudado alguma coisa. Agora, a altura, eu acho complicado. Porém, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que não se acaba. O amor de Deus. As montanhas são símbolos de firmeza, de estabilidade e de durabilidade. Mas elas se acabam. Podem se acabar. Porém, o amor de Deus nunca se acaba. O amor de Deus, segundo Isaías 54, é comparado maior do que as montanhas. Nós nunca vimos uma montanha desaparecer. E Deus disse assim: as montanhas podem sumir, mas o meu amor nunca acabará. E sabe como isso fala diretamente ao meu coração? Porque, gente, nessa luta que vivemos, a peleja do dia a dia, o desafio do pecado, a morte, traz desespero, desânimo. A calamidade do mundo traz ansiedade. Mas tudo isso passa e o amor de Deus permanece. O amor de Deus é tão grande, tão sobrenatural e tão rico, que Ele mandou a solução que nós não conseguimos ter: a salvação em Jesus Cristo. Então, o amor de Deus realmente é incomparável. É algo que nós não podemos medir e também não temos prazo de validade. Por isso, a mensagem de hoje é um chamado para adorarmos a Deus, alegrando-se nele, porque o seu amor é sem igual. E assim eu peço que vocês abram em Salmo capítulo, não capítulo, mas Salmo 117. Salmo 117.
Amém? Vamos ficar em pé para fazer essa leitura? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar. Deus, louvamos a Ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste momento, abra nossos corações e sujeite nossas vidas, nos anime, nos alegre, nos fortaleça, nos aproxime de Ti e nos alegre em estarmos diante de Tua presença. É no nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar. Este pequeno salmo, a perícope menor de toda a Bíblia, alguns diriam o menor capítulo, mas salmo não é capítulo. Ele pode parecer superficial, pode parecer irrisório, pode parecer uma mera poeira comparado a esses montes que nós comparamos, porém ele é tão profundo como o oceano. E para entendermos essa profundidade, precisamos mentalizar aqui uma construção mais bela e arquitetônica que o Cristo Redentor, ou que a Torre Eiffel, ou que a Estátua da Liberdade. Que construção é essa? A construção é o próprio livro de Salmos. Esse salmo, ele não está jogado, ele faz parte de uma grande construção que é composta por 5 livros: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto livro de Salmos. Vocês já perceberam isso nas suas Bíblias? Mas quem não percebeu, a cada salmo, conjunto de salmos, há um livro. Por exemplo, o Salmo 107 inicia o quinto livro. E como é feito essa construção, a beleza dessa construção? O livro de Salmos, ele é um reflexo da história de Israel. E como isso funciona? O livro 1, Deus está pegando a condição rebelde da humanidade e trazendo a salvação por meio do Messias, do ungido, e através da sua lei. Então você tem Salmo 1 e Salmo 2, o Salmo de Torá, o Salmo 1 e o Salmo 2, o Salmo do ungido. E apesar das resistências malignas contra o povo de Deus, Deus consegue estabelecer o seu rei, o rei Davi. Livro 1. Livro 2, temos o reinado de Davi estabelecido, temos o reinado de Salomão. Agora, como o pastor William pregou na semana passada, as nações, a rainha de Sabá vem a Salomão para aprender da sua sabedoria, para ver a sua bondade, para ver a riqueza do seu reino. E assim Israel se torna agora um canal de bênçãos para a humanidade. Porém, o alvo era esse, e no livro 3 Israel foge do seu alvo. Ao invés de influenciar as nações influenciam Israel. Israel passa a ser idólatra, abandona a Deus e não mais confia em Deus. E Deus agora o leva para o exílio. O templo é destruído e parece que a salvação se perdeu. Mas no livro 4, Israel é restaurado. Eles voltam do exílio e, apesar deles não terem uma cidade pomposa, um templo, eles precisavam lembrar das promessas de Deus, que Deus restauraria a sua nação, mas também restauraria o mundo. Mas eles precisavam lembrar que Yahvé estava com ele. E aí caminham agora para o ápice, para a glória, para o alvo que Deus quer para a humanidade, a restauração, a fim de que a humanidade adore a Deus. Chegamos ao livro 5, que aqui já é o final, que aqui é a última etapa a qual Deus quer para nós. Então os livros de Salmos, eles
são um espelho, ou representam a história de Israel. E por que essa conexão? Porque Deus utilizou e construiu a história de Israel para salvar a humanidade. E essa salvação chegou até nós. E essa salvação é que está abrangendo e conduzindo o mundo todo. Então essa é a estrutura maior. Para vocês perceberem, esse pequeno salmo está encaixado numa grande estrutura. E numa estrutura menor, pensando aqui, o Salmo 117, ele não está solto. O Salmo 117 está amarrado com outros salmos. O Salmo 111, 112, 113, 114, 115 e 116. Como é que é isso? O Salmo 111 e 117, eles formam um paralelo. O Salmo 112 e 115, eles formam outro paralelo. O Salmo 113 e 116 formam outro paralelo. E quem está na ponta? O Salmo 114. Todos esses salmos, formando um X, eles chamam ao povo a adorar a Deus. Menos um salmo. Qual é? O 114. No 114, nós temos a razão dessa adoração. E se vocês lessem Salmo 114, perceberiam que a razão dessa adoração é que Deus salvou a nação de Israel, tanto do exílio lá do Egito, como do exílio lá da Babilônia. E mais do que estes exílios, Deus, salvará Israel de toda a maldade. E assim toda a humanidade será abençoada, será salva. Então eles formam um X, eles estão conectados. Parece, novamente, uma poeirinha, né? O Salmo 117. Mas o Salmo 117 está conectado com outros salmos que antecedem a ele. E essa conexão nos trará muitos significados. Ufa! Muita informação, não é verdade? A gente pode até estar rodando aqui como esses ventiladores, mas eles nem estão rodando. Como aí os ar-condicionados. Mas deixa eu lhe contar uma história, para que vocês percebam a importância de notarem essa dificuldade, essa complexidade. Sabermos disso é importante, tal qual Tales. Quem foi Tales? Tales foi uma criança, um bebê, que um belo dia capturou uma cobra coral enquanto ela entrava dentro de casa, com as mãos dele. Ele, feliz da vida, correu para os pais para mostrar o seu grande feito de caçador. E quando os pais viram, antes de terem um ataque cardíaco, gritaram, agiram imediatamente, neutralizaram a cobra e procuraram a mordida, mas não encontraram. E aí, eles agora se alegram pelo grande livramento que Tales teve. E Tales, feliz, porque tinha capturado a cobra, não sabendo ele que tinha acabado de escapar da morte. Para Tales, a felicidade ali no momento era apenas um feito que ele conseguiu, mas para os pais foi a vida do filho deles que foi poupada. Então, se nós não tivermos essa compreensão dessa estrutura, dessa mega casa, nós não conseguiremos alcançar essa alegria, nós não conseguiremos, vamos dizer assim, arranhar este amor de Deus, perceber a grandiosidade do amor de Deus por nós. Nós estaremos apáticos, ouviremos as palavras de Deus, as belas e profundas palavras de Deus, e não sentiremos menor alegria, porque não percebemos a dimensão, o perigo e a grandiosidade de toda essa obra. Entende? Então, aqui, irmãos, é uma dica para vocês e para mim. Para fazermos uma festa que preste, exige esforço e maturidade. Se você fazer uma festa com corpo mole,
E se você fazer uma festa sem compreender o significado disso, a festa só parecerá canseira. Então tudo que vale a pena, irmãos, precisa de esforço e maturidade, para a gente aproveitar realmente, para a gente se alegrar, para a gente perceber o valor disso. E assim também será com o amor de Deus. Para a gente se alegrar com Deus, precisa de ter esforço e maturidade, compreensão. Precisa ter uma ação, não somente, hoje eu estou meio apático, hoje eu estou meio batido, vou esperar ficar bom. Não é assim não. Você precisa agir, você precisa dar o primeiro passo, você precisa descer no tobogã da felicidade. E aí, meu irmão, Deus vai agir na sua vida. Mas vejamos como esse amor nos motiva a adorar, a se alegrar em Deus. Lerei agora de uma outra forma. Aleluia ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, e o seu amor é leal para nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. O salmo convoca todas as pessoas a louvarem ao Senhor, a engrandecerem ao Senhor. Como eu sei disso? Porque quando falamos aleluia, significa a mim, ou senão eu engrandeço a Iá. Salmo 145. Vejam comigo. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, e bendirei teu nome para todo sempre. Pode voltar para o Salmo 111. O que é aleluia? Aleluia é: eu exaltarei a Iá. E quem é Iá? Iá é inteligência artificial? De maneira nenhuma. Nessa época não existia Iá. Iá é uma abreviação, um apelido que Moisés construiu para Deus. Deus se revelou a Moisés como Iavé, ou Yehoá para alguns, ou Yeshua, aqui seria para Jesus, né? Que seria Josué, mas é Yehoá. E o que significa Yehoá? Eu serei o que serei, eu estou sendo com vocês. É o Deus que salva. E Moisés, então, quando sai do Egito, atravessa o mar, ele louva Iá, ele louva esse Deus tremendo, ele estabelece esse padrão de adoração. Isaías, ele prevê o futuro da restauração do mundo e de Israel, e ele fala: Iá reinará. E lá em Apocalipse é usado a mesma coisa, aleluia. Novamente, exaltem a Iá. Percebe, irmãos, como esse apelido tem peso? É igual a gente, né? Quando falamos com nossos cônjuges e você cria uma abreviação carinhosa, e essa abreviação tem significado. Então, quando usamos aleluia, isso deve nos lembrar do Deus que salva, o Deus que opera, o Deus que está reconstruindo a nossa história. Além disso, o próprio Salmo está encaixado naquele X, lembra? Salmo 114, louva a Deus pela salvação do Egito. E no próprio Salmo, no Salmo 117, aqui é dito: louvai ao Senhor. Primeiro ele diz aleluia, e em seguida ele diz louvai ao Senhor. Então essa é a atitude que Deus espera da gente. Mas por que nós devemos louvar ao Senhor? Vamos dizer de outra forma: porque eu devo me alegrar em Deus, cantar louvores para Ele,
vir para a igreja contente, servir a Deus, pautar a minha vida em torno de Deus. O segundo verso nos diz: porque Ele é bom. Olha só como ele diz: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Pronto. O amor de Deus, a bondade de Deus não tem limites dimensionais, não tem como medirmos, não há altura, não há distância, não há validade. O amor de Deus é aquilo que nós podemos ter de maior. E quando ele fala desse muito grande e desse eterno, ele está lembrando de tudo que já aconteceu, de tudo que Deus já fez e de todas as promessas que Deus verteu para essas pessoas. Quando nós falamos que algo é bom, estamos comparando ela com um padrão. Quando um agricultor aqui diz que um boi é bom, esse boi, ele tem 4 cascos que estão funcionando, tem 2 chifres inteiros, ele é gordo e ele está com a saúde boa. Então ele lembra de um boi adequado, e ele analisa esse outro boi como adequado. Quando nós dizemos que Deus é bom, você compara ele ao quê? Fica difícil. Um autor, ele diz assim: a ideia fundamental é a de que Ele, Deus, é em todos os aspectos e por todos os modos tudo aquilo que deve ser como Deus, e portanto correspondente perfeitamente ao ideal expresso pela palavra. Fecha aspas. Deus é a perfeição da bondade, Deus é o padrão da bondade. Por isso que Jesus disse: só há um bom Deus. Deus é o ser perfeito. Então, quando nós falamos que Deus é bom, nossas mentes aqui desse lado do mundo, que chamamos mentes ocidentais, imaginamos um ser perfeito. Os judeus não fazem isso. Os judeus são mais práticos. Quando fala que Deus é bom, ele lembra o que Deus fez por eles. Deus me deu valor, por isso Deus é bom. Deus não abriu mão de Israel, por isso Deus é bom. Deus tirou Israel da escravidão, por isso Deus é bom. Os judeus são mais materiais, são mais palpáveis. Então, quando ele quer dizer que a bondade de Deus é perfeita, ele diz como? É a maior bondade e a bondade que não tem tempo. Entende? Por isso que ele usa essa linguagem. O amor de Deus, novamente, é incomparável. O amor de Deus, irmãos, é o melhor e o maior benefício que nós podemos ter. O amor de Deus é a gasolina que move toda a história, é a razão pela qual Deus escolheu salvar a mim e a você, é a base que sustenta todo o mundo, a bondade de Deus. Quando nós pensamos em bondade, nós lembramos de graça e misericórdia. Essa palavra aqui, que foi traduzida como misericórdia, como fidelidade, como bondade, é uma palavra muito carregada. Ela pode também ser traduzida como graça ou misericórdia. O amor de Deus é um presente imerecido. O amor de Deus é um perdão imerecido. O amor de Deus, irmãos, é aquilo que nós temos de mais precioso. Aqui eu tenho uma crítica para fazer, não a vocês, logicamente, eu gosto muito de vocês. Eu tenho uma crítica a fazer à nossa cultura.
Normalmente se dá mais atenção ao Natal do que à Páscoa. Dezembro é o melhor mês do ano, enquanto abril é o mês da mentira. Só que no cristianismo, o evento mais importante se chama o Evangelho. É por causa do Evangelho que nós estamos aqui. É por causa do Evangelho que podemos experimentar sem fronteiras o amor de Deus. É por causa do Evangelho que nós temos a vida eterna, temos paz com Deus. É por causa do Evangelho que a igreja existe. Se não fosse Jesus morrendo naquela cruz, a igreja não existiria. Estaríamos no mundo, ou até mortos. Mas é por causa do Evangelho. Então, o mês de abril deveria ser o mês mais importante para o cristianismo. Não estou desprezando o Natal, não é isso. Mas eu estou comparando as importâncias. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é tão fundamental que se nós não tivéssemos isso, seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Porém, nós temos, e agora nós somos as pessoas, ou devemos ser as pessoas mais felizes. Então, vir para a igreja não deve ser um pesar para vocês, nem para mim, nem para qualquer pessoa que já experimentou o amor de Deus. Longe disso. Deve ser uma atitude espontânea, porque aqui nós encontramos a pessoa que mais ama a nossa pessoa, a pessoa que de fato nos conhece melhor mesmo do que a nós, mas nos ama sem medida, a pessoa que provou o seu amor para conosco, a pessoa que, se fizéssemos qualquer sacrifício para pagar este amor, nós não conseguiríamos. Então, qual é o melhor local de se estar? Na presença dessa pessoa. Amém? Aleluia! Então, vir para a igreja, olha a bênção. Vir para a igreja deve gerar as melhores emoções no seu coração. Quando chegar domingo pela manhã, aquela ansiedade. Sabe o momento quando você tem para receber dinheiro? E você olha a conta, rapaz, é agora, tchan, vou pagar as contas. Pronto, essa é a emoção. Sabe aquela emoção de você passar num concurso? Sabe aquela emoção de você colher o plantio, de você ver uma criança vir ao mundo? Melhor do que isso é você encontrar o amor da sua vida, Deus. Então, vir para a igreja, irmãos, não pode ser assim não. Às vezes chegaremos assim, porque é luta, mas não pode ser assim constantemente. Tem que ser empolgado. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Certa vez eu ouvi um colega falando de uma experiência que ele teve. E qual foi essa experiência? Ele era professor da universidade, e todas as vezes que ele entrava lá na universidade, ele entrava arrumado, cabelo penteado, perfumado, com uma aparência apresentável, sentava, dava uma aula de qualidade, cumprimentava os seus alunos, e sempre era o mesmo ritual. Um dia, uma de suas alunas esperou todos os alunos saírem, e ela chegou a ele e perguntou: vem cá, você não tem problema não? Aí ele olhou assim para ela: oxe, tenho sim problemas. Por quê? Você está perguntando? Porque eu nunca vi o senhor triste. O senhor sempre vem para a aula bem apresentado, sempre me cumprimenta. Parece que o senhor não tem problema. Aí ele baixou a cabeça e disse: olha, eu tenho problema sim, tenho muitos problemas. Aí eu vou finalizar aqui a fala dele, mas sabe qual era o segredo dele? O segredo dele
era que, apesar dos problemas, Cristo lhe dava alegria. Amém? Apesar dos problemas, ele sabia que tinha um Deus que amava ele, que fazia tudo por ele. Então, irmãos, um crente, ele passa por problemas, ele sofre, ele luta, mas ele é vitorioso. O crente precisa ter um bom semblante. E as pessoas ficarão incomodadas com isso, porque as pessoas não têm esperança. O amor é fingido, é comprado, mas nosso amor é de graça, e é o melhor amor que pode se ter nesse mundo. Então nós temos motivos para se alegrar, mesmo naqueles dias tenebrosos. Adorar a Deus, ao Deus pascual, ao Deus que morreu por nós, deve realmente nos alegrar e a fazer com que nós possamos correr mais do que Carl Edson para anunciar o Evangelho. Carl Edson é magro e corre bem, mas deixa eu lhe dar um exemplo. Estava conversando com Clarice, ela nem veio hoje, mas não é fofoca não. Estava conversando com Clarice sobre as eleições. Não somente ela, mas todos os candidatos, eles fizeram um pente fino, Marizal. E não tinha corpo mole não. Era animados, empolgados, entravam em casa, ia onde fosse, se a pessoa gostasse dele ou não, eles iam. Aí eu disse, Clarice, imagine se a igreja fizesse isso, hein? Dentro de um ano a gente evangelizava o Marizal mais de 10 vezes, no mínimo umas 10 vezes. Ela é mesmo, viu, pastor? Aí eu fico perguntando a mim mesmo, rapaz, será que a gente não tem uma proposta melhor do que esses políticos? Não estou debochando nem menosprezando os políticos, mas eu estou comparando o que é infinitamente melhor. Será que nós não temos uma proposta melhor que qualquer emprego para as pessoas? Será que nós não temos o remédio que realmente elas precisam? Será que nós não temos a solução para a maior crise existencial do mundo? Então nós devemos correr mais do que Carl Edson para dizer, meu vizinho, eu tenho uma boa notícia para você, minha amiga. Por quê? Porque realmente é um Deus que ama, é um Deus que vale a pena nós se gastar para ir e fazer tudo por eles. Vale a pena fazermos uma festa de arromba, semana a semana, para anunciar o nome dele, porque melhor que os políticos é Deus, que nos ama de verdade e nunca deixa de nos amar. Apesar de passar o período eleitoral, ele continua nos amando. Para você que nos escuta, está entendendo um pouco do amor de Deus e ainda não se entregou aos braços do Senhor, nós temos públicos na internet também. Ajoelhe-se diante desse Deus, veja o quanto esse Deus lhe ama. Não deixe para amanhã, não dê as costas a esse amor gigante. Ajoelhe-se diante de Deus e deixe a tua vida para que Deus cuide. Nós, o povo que já reconhecemos esse amor, que já se abraçamos com o Senhor, somos o povo da realização. E eu não falo de realização de carro, de casa, de emprego, de viagem. Não estou falando disso não, irmãos. Eu estou falando da realização de Deus. Nós temos um relacionamento com Deus, o ser que criou todas essas coisas. Não é errado você usufruir e ter planos em sua vida em relação a tais itens que eu elenquei, porém essas não são nossas realizações. Não são, não deve ser, pelo menos não deve ser. Por quê?
Porque a nossa realização é Deus. A nossa felicidade está em Deus. Tudo isso será apenas um contorno, ou se não, um contexto para relacionar-se ainda mais com Deus. Eu quero ter tal veículo para servir melhor ao Senhor. Eu quero tal emprego para estar a serviço do Senhor. Eu quero tal profissão para servir ao Senhor, ser luz, experimentar mais do seu amor. Mas se eu não puder ter mais esse veículo, essa profissão, ou essa saúde, ou esse dinheiro, não tem problema, porque eu tenho Deus. Amém? Aleluia! Israel, irmãos, é o maior exemplo do amor de Deus depois de Jesus Cristo. Sabe por quê? Abraão era um idólatra. Deus chamou ele e transformou pai de nações. E ao longo disso ele pecou muitas vezes. Porém Deus honrou. Aí vem Israel, a nação de Israel. Deus tira do Egito, faz 10 milagres, esculhamba o Egito, leva para a terra prometida, mas até chegar lá, o que o povo estava fazendo? Reclamando, murmurando, desafiando a Deus, voltando para os deuses. Mas Deus dá a terra. E o povo no final se entrega à idolatria e vai para o exílio. Porém Deus restaura o povo. O povo podia ter aprendido, não podia? Aprendeu não. Vem Jesus Cristo, o que eles fazem? Crucificam. Preferem Barrabás do que a Jesus. E qual é a situação de Israel hoje? Não crê em Deus. Porém, o amor de Deus é tão fiel que mesmo o mundo querendo extinguir a nação de Israel, Deus não deixa e Deus vai restaurar aquele povo. É um amor que não se acaba, é um amor que não muda por nossas ações, é um amor que é automotivado em si mesmo, é um amor que não cria ansiedades. Olha só, já pensou o quanto nós somos falhos, o quanto nós cuspimos às vezes na cara de Deus, agindo por egoísmo, dando atenção ao pecado, mas Deus continua nos amando, Deus continua ali nos abençoando, Deus continua nos dando irmãos que nos aturam, que nos exortam, que nos perseguem. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não temos como apagar o amor de Deus. Isso é incrível. Aqueles que Deus escolheu e experimentaram desse amor, não se preocupe, você não tem como fugir de Deus. Deus vai te amar até o fim. Isso é fantástico. É fantástico, irmãos. É realmente motivo para se alegrar. Porque podemos dormir em paz. Não é a nossa decisão que fará com que Deus nos ame. Deus nos ama antes mesmo de correspondermos ao amor dele. E Deus continuará nos amando. Isso é incrível, irmãos. Sabe o que isso nos diz também? Que não há casos perdidos. Não existe essa de casos perdidos. Irmão tal saiu da igreja e pronto. Não existe isso. Deus não desiste de você. É uma música. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele entende seu caminhar.
desiste de você. Ele se importa com você. Ele entende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Tá vendo, irmãos? Será que a gente não tem motivo para fazer uma festa? Para a gente se alegrar em Deus? Se Deus não desiste, cara. Se fosse pensar num casamento, é um casamento inabalável. Se a gente for pensar em pais, em filhos, são uma família inabaláveis. Se a gente for pensar em qualquer coisa, irmãos, é motivo da gente se alegrar. É motivo da gente glorificar, aleluia, exaltar ao Senhor. Porque Deus não desiste. Não há impedimento para a gente se alegrar no amor de Deus. Se o mundo fosse bondoso como Deus, o mundo era o céu. Se o mundo fosse pelo menos 10% da bondade de Deus, sofreríamos bem menos. Porém, isso mesmo que o mundo odeia, e até mesmo se o mundo nos odiar, nos abandonar, lembre, a bondade de Deus nunca nos abandonará. Deus estará conosco. Os montes podem sumir, mesmo que a gente não perceba, mas o amor de Deus nunca se acabará. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, estamos emocionados, Pai, porque o Senhor não desiste. O Senhor realmente ama, porque nós não damos motivos, mas assim o Senhor nos cerca, nos persegue com teu amor. O Senhor nos sustenta, o Senhor toca em nossas vidas, nos cura, o Senhor transforma esse mundo por amor. Oh Deus, não temos como retribuir, porque é grande. Por isso nós chamamos o mundo inteiro, as nações, a louvarem ao Senhor. Esse é o alvo, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Estamos apenas mergulhando no raso desse mar. Nos ajuda a sermos inundados com teu amor e a transbordarmos esse amor para as pessoas, a não desistir das pessoas, a continuar sendo cheios e preenchidos de ti, a buscá-lo durante toda a semana, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entregamos a tua igreja, entregamos aqueles que estão quebrados, estão um pouco apáticos, estão um pouco esquecidos de quão tremendo é teu amor. É no nome de teu Filho, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.